Foram anos cuidando de uma família perfeita, enquanto meu marido, um médico respeitado, salvava vidas. Mas o que eu não sabia é que, entre os plantões e as emergências, ele mantinha um caso sórdido e doentio com a enfermeira-chefe do hospital. O que descobri no necrotério daquele hospital não foi apenas uma traição, foi o início de uma vingança que ele jamais esquecerá. Aos 42 anos, Clarice sentia que vivia o ápice da estabilidade. Casada com o Dr. Marcos, um cirurgião ortopedista renomado, ela habitava uma mansão onde o silêncio era preenchido pelo luxo e pela rotina impecável. Marcos era o homem que todos admiravam, dedicado, calmo e, acima de tudo, um profissional que passava noites em claro no Hospital Santa Cecília para garantir o bem-estar de seus pacientes. Clarice aceitava a solidão das noites vazias como o preço de ser a esposa de um herói da medicina. Ela preparava os jantares que ele nunca comia e lavava os jalecos que sempre voltavam com um cheiro metálico de hospital e um cansaço profundo. No entanto, nos últimos meses, o cansaço de Marcos parecia diferente. Ele não chegava mais apenas exausto, ele chegava revigorado, com um brilho nos olhos que Clarice não via há anos. Ele alegava que os novos protocolos de emergência, sob o comando da competente enfermeira-chefe, estavam otimizando o trabalho. O nome de Simone começou a surgir nas conversas de café da manhã como uma solução para todos os problemas logísticos do hospital. Marcos descrevia Simone como uma mulher de fibra, eficiente e incansável. Clarice, na sua ingenuidade generosa, chegou a enviar cestas de café da manhã para a equipe, agradecendo por cuidarem tão bem do seu marido durante as madrugadas. A primeira sombra de dúvida surgiu em um domingo à tarde, quando Marcos foi chamado para uma cirurgia de urgência. Ele esqueceu o relógio de pulso sobre a bancada do banheiro, algo que ele nunca fazia. Ao limpar o local, Clarice percebeu que o visor do relógio estava embaçado por dentro, com pequenas gotas de condensação. Aquele relógio era a prova d'água, mas não de vapor. A imagem de Marcos tomando um banho demorado em algum lugar antes de voltar para casa, apesar de dizer que saíra direto do centro cirúrgico, plantou uma semente de desconforto em seu peito. Ao guardar o relógio, Clarice notou um pequeno fio de cabelo loiro, longo e sedoso, preso à pulseira de couro, uma tonalidade de dourado que não pertencia ao seu castanho escuro nem à pelagem de qualquer animal da casa. A semente da dúvida germinou em uma paranoia silenciosa. Clarice começou a prestar atenção nos detalhes que antes ignorava. Marcos agora protegia o celular como se fosse um órgão vital, levando-o até para o banho. O som das notificações tarde da noite era sempre justificado como atualizações de quadros clínicos. Mas o corpo de uma mulher sabe quando o ritmo do homem muda. Marcos estava mais fogoso, mas não com Clarice. Ele a buscava na cama com uma agressividade nova, quase impessoal, como se estivesse projetando outra imagem sobre o corpo da esposa. Os atos eram intensos, mas o olhar dele estava perdido, focado em algum ponto invisível além daquela parede. Decidida a acalmar o coração, Clarice resolveu fazer uma surpresa. Ela preparou um jantar especial e o colocou em recipientes térmicos, dirigindo-se ao hospital à meia-noite. O Santa Cecília estava mergulhado naquela luz fluorescente e fria que faz tudo parecer estéril e sombrio. Ao chegar ao posto de enfermagem, ela não encontrou ninguém. O silêncio era interrompido apenas pelo bip rítmico dos aparelhos de monitoramento. Ela caminhou em direção à sala de descanso dos médicos, imaginando que encontraria o marido estudando algum caso complexo. Ao se aproximar da porta entreaberta, Clarice parou. O cheiro de álcool hospitalar estava misturado a um perfume floral forte e barato, doce demais para aquele ambiente. Ela ouviu um ruído abafado, um som de tecidos sendo arrastados e uma respiração pesada que ela conhecia muito bem. Através da fresta, a cena que se desenhou destruiu sua sanidade. Marcos não estava estudando. Ele estava sentado na poltrona de couro, ainda de jaleco, enquanto uma mulher loira, vestindo o uniforme azul da enfermagem, estava de costas para a porta, movendo-se sobre ele com uma luxúria que beirava o animalesco. O choque foi tão grande que Clarice recuou e esbarrou em um carrinho de curativos, produzindo um estrépito metálico que ecoou por todo o corredor vazio, fazendo com que o movimento dentro da sala parasse abruptamente. Clarice correu. Ela atravessou o estacionamento do hospital sentindo que seus pulmões iam explodir. Ela não parou até estar trancada em seu carro, no escuro, soluçando sem som para não alertar os seguranças. A imagem de Simone, agora ela tinha certeza de quem era, sobre seu marido era uma mancha impossível de apagar. O que mais doía não era apenas o sexo, mas a cumplicidade.
Eles estavam no local de trabalho, em um ambiente de dor e morte, transformando o hospital em um motel de luxo pago com a reputação de Marcos. Ela voltou para casa antes dele. Quando Marcos chegou, 2 horas depois, ele cheirava sabonete neutro e desinfetante. Ele entrou no quarto com uma calma insultante, beijou a testa de Clarice e disse que a cirurgia fora um sucesso, mas que ele estava morto. Clarice sentiu vontade de rir da ironia macabra daquelas palavras. Ela fingiu sono enquanto ele se deitava ao seu lado, o corpo ainda quente do esforço que fizera com a outra. Naquela noite, Clarice não chorou mais. Ela começou a planejar. Nos dias seguintes, ela se tornou uma investigadora profissional. Ela contratou um software espião para o computador da casa e descobriu que Marcos e Simone tinham uma rotina meticulosa. Eles usavam um necrotério desativado do subsolo para encontros mais longos, um lugar onde ninguém ousava entrar. As mensagens eram explícitas e cruéis. Marcos dizia a Simone que Clarice era um móvel antigo que ele não tinha coragem de jogar fora, enquanto Simone enviava fotos de si mesma usando apenas o estetoscópio dele, em poses que faziam o sangue de Clarice ferver de ódio. Ao acessar a galeria oculta do computador, Clarice encontrou vídeos gravados no próprio centro cirúrgico, onde os dois se entregavam a fantasias doentias enquanto o hospital fervilhava de vida e morte ao redor. A cada descoberta, a personalidade de Clarice se transformava. A mulher dócil estava sendo substituída por uma frieza cirúrgica. Ela descobriu que Marcos estava desviando fundos da clínica particular para comprar um apartamento para Simone. Ele pretendia deixá-la, mas queria fazer isso de forma que Clarice saísse como a instável da relação, garantindo que ele ficasse com a maior parte dos bens e a custódia total da imagem pública impecável. Simone não era apenas a amante, ela era cúmplice no plano de ruína de Clarice. Ela decidiu confrontar a amante primeiro, mas de forma indireta. Clarice marcou uma consulta no hospital, usando um nome falso, alegando dores crônicas. Ela queria ver Simone de perto. No posto de enfermagem, ela observou a mulher. Simone era mais jovem, com lábios preenchidos e um olhar de superioridade que não escondia a vulgaridade por trás do uniforme branco. Ao ser atendida para a triagem, Clarice deixou cair propositalmente um lenço que tinha o perfume exato que sentirá na sala de descanso. Simone pegou o lenço e, ao sentir a fragrância, deu um sorriso de canto, um segredo compartilhado com o próprio narcisismo. Naquela mesma noite, Clarice preparou um coquetel em casa para os sócios de Marcos. Ela agiu como a anfitriã perfeita, mas fez questão de colocar Simone na lista de convidados da equipe técnica, sob o pretexto de valorizar os funcionários. Marcos empalideceu ao ver Simone entrar em sua casa, vestindo um vestido vermelho que gritava pecado entre os vestidos discretos das esposas dos médicos. O jogo de olhares entre os dois, na sala de estar de Clarice, era uma afronta que ela saboreava com um ódio destilado. Durante o brinde, Clarice anunciou que faria uma doação vultosa para o hospital, mas que a gestão desse fundo seria fiscalizada por uma auditoria externa, o que fez com que o copo de Marcos estilhaçasse em sua mão, derramando vinho como se fosse sangue sobre o tapete persa. O clima na casa tornou-se insuportável. Marcos percebeu que o cerco estava fechando, embora não soubesse como. Ele começou a ser agressivo verbalmente, tentando desestabilizar Clarice, chamando-a de louca e paranoica sempre que ela mencionava o hospital. Simone, por sua vez, sentindo-se poderosa por ter entrado na casa da rival, passou a enviar mensagens anônimas para Clarice com descrições detalhadas do que fazia com Marcos nos plantões, descrevendo o gosto da pele dele e como ele gemia o nome dela enquanto ignorava as chamadas da esposa. Clarice aguentou cada insulto como se fosse uma dose de anestesia. Ela já tinha o que precisava. Ela conseguirá cópias das receitas falsas que Marcos assinava para Simone revender medicamentos controlados no mercado negro, um esquema que os dois mantinham para aumentar o fundo do apartamento secreto. A traição agora era também um crime. Em uma noite de tempestade, Clarice seguiu Marcos até o tal necrotério desativado. Ela levava consigo uma câmera térmica de alta resolução. O que ela presenciou através das lentes foi uma cena de depravação absoluta. Sobre uma das mesas de necropsia de metal frio, Marcos e Simone se entregavam a um ato frenético, cercados pelo simbolismo da morte. Não havia amor ali, apenas um desejo sombrio de profanação. Clarice gravou tudo, as confissões de Marcos sobre como odiava a vida com aquela mulher sem graça, os risos de Simone sobre como era fácil enganar a esposinha de troféu e os planos detalhados de como eles forjariam uma internação psiquiátrica para Clarice em breve. No auge do ato,
Clarice acionou o sistema de incêndio do subsolo, trancando a porta eletrônica por fora e deixando os dois seminus, sob uma chuva de água gelada e o som ensurdecedor dos alarmes, enquanto ela caminhava calmamente em direção à delegacia. A polícia chegou ao hospital no meio do caos do alarme de incêndio. Marcos e Simone foram encontrados em uma situação humilhante, tentando se cobrir com lençóis hospitalares descartáveis enquanto seguranças e outros médicos assistiam à cena. Mas o flagrante de adultério era apenas a ponta do iceberg. Clarice entregou o dossiê completo. Os desvios de dinheiro, as receitas falsas, os vídeos das práticas inadequadas no centro cirúrgico e as provas da tentativa de fraude contra sua saúde mental. A queda de Marcos foi cinematográfica. O médico respeitado tornou-se o pária da cidade em questão de horas. O Conselho de Medicina abriu um processo imediato de cassação de registro. Simone, ao perceber que o barco estava afundando, tentou denunciar Marcos por assédio, mas as mensagens que Clarice expôs mostravam que ela era mentora de grande parte dos crimes financeiros. Eles começaram a se atacar mutuamente diante dos advogados, revelando podres ainda mais profundos, incluindo o fato de que Simone já havia feito o mesmo com outros médicos, destruindo famílias por esporte. Clarice não apareceu nas audiências. Ela estava ocupada vendendo a mansão e todos os bens que estavam em seu nome, e ela fora esperta o suficiente para garantir que quase tudo estivesse sob seu controle legal anos antes. Ela assistia às notícias de um quarto de hotel de luxo, sentindo um vazio que não era de tristeza, mas de limpeza. O homem com quem ela dividiu a vida era um cadáver moral que ela finalmente havia enterrado. Entretanto, um telefonema no meio da noite mudou o tom da vitória. Marcos havia fugido da prisão domiciliar e Simone fora encontrada em seu apartamento, em estado grave, após um atendimento médico clandestino feito pelo próprio ex-amante. O hospital que fora o palco da traição tornou-se o cenário do ato final. Marcos, em um surto psicótico e movido pelo desespero de perder tudo, acreditava que se pudesse consertar o que fizera com Simone, recuperaria sua glória. Ele a mutilara em um acesso de raiva e depois tentará operá-la em casa, sem anestesia adequada. Quando a polícia o cercou em uma antiga clínica de estética desativada, ele mantinha Simone como refém, usando um bisturi como arma. Ele exigia falar com Clarice, acreditando que ela ainda era a mulher submissa que o salvaria. Clarice foi até lá, mas não para salvar. Ela entrou na sala escoltada pela equipe de negociação. Ao ver Marcos, ela não sentiu medo, apenas nojo. Ele estava sujo, com os olhos injetados e as mãos trêmulas, as mãos que um dia ela beijara. Ele gritava que tudo era culpa dela, que se ela não tivesse sido tão perfeita e monótona, ele não teria buscado perigo nos braços de Simone. Simone, pálida e perdendo a consciência no chão, era o retrato vivo da destruição que o desejo egoísta deles causará. Com uma voz que cortou o ar como lâmina, Clarice disse a Marcos que ele nunca foi um grande médico, apenas um homem pequeno que precisava de uma plateia para não encarar o próprio vazio. Ela revelou que já havia providenciado para que o nome dele fosse apagado de todos os registros da família e que, a partir daquele momento, ele deixaria de existir para o mundo. Marcos, em um último gesto de covardia, tentou se cortar, mas foi contido pelos policiais antes que pudesse ter uma morte rápida. Simone sobreviveu, mas as sequelas daquela noite de cirurgia a deixaram marcada de uma forma que nenhum procedimento estético jamais poderia apagar, servindo como um lembrete perpétuo do preço de sua ambição. 6 meses se passaram. Clarice agora vivia em uma cidade litorânea, longe dos corredores frios do hospital e das lembranças de Marcos. Ela abriu uma fundação de apoio a mulheres vítimas de abuso psicológico e patrimonial, usando a fortuna que recuperou no divórcio. O nome de Clarice agora era sinônimo de força, não de esposa de alguém. Ela recuperou o brilho nos olhos, mas este era autêntico, vindo de uma paz que o luxo nunca pôde comprar. Marcos foi condenado a 30 anos de prisão, perdendo o direito de exercer a medicina para sempre. No presídio, ele era apenas mais um detento, ridicularizado pelos outros por ter caído devido a um rabo de saia. Simone, por sua vez, vivia reclusa, enfrentando inúmeros processos e o desprezo de uma sociedade que não perdoa mulheres que destroem o que deveriam proteger. A traição que deveria uni-los em um apartamento de luxo, acabou por acorrentá-los em um inferno de arrependimento. Clarice caminhava pela areia da praia ao pôr do sol, sentindo a brisa leve. Ela olhou para a aliança que ainda guardava em um bolso secreto da bolsa. Sem drama, sem lágrimas, ela lançou com toda a sua força no oceano.
Ela viu o pequeno círculo de ouro brilhar uma última vez antes de ser engolido pela imensidão azul. A ferida havia fechado. A cicatriz ainda estava lá, mas não doía mais. Era apenas o registro de que ela havia sobrevivido a uma mesa de operação emocional e saído de lá mais viva do que nunca. Ela sorriu para o horizonte, percebendo que o silêncio agora não era mais vazio. Era a trilha sonora de sua nova história, onde ela era a única protagonista, a única médica de sua alma e a única dona do seu destino. A história de Clarice não terminou em tragédia, terminou em um renascimento potente, deixando para trás os fantasmas de branco que um dia tentaram assombrar sua vida. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.